Quando falamos em horas extras, claro que eu falo hora extra, alguns falam hora extra, dependendo de onde você mora. Mas eu posso chamar de hora extra, hora extraordinária. A forma como você vai pronunciar não importa nesse momento. O artigo 58 da CLT, ele fala justamente da regra geral de duração da jornada de trabalho. E isso que a gente conversou, as 8 horas diárias, limitadas a 44 horas semanais, o que você vai perceber? Que também aparece no artigo 58 da CLT. O que ele traz? Ele diz assim, artigo 58 da CLT, regra, a gente tem 8 horas no máximo de trabalho por dia, né? Vamos ter a limitação constitucional de 44 horas na semana, mas diz no próprio artigo 58, lá no caput do 58 da CLT, desde que não seja estipulado um outro limite, ou seja, sempre dê uma olhada na contratação. Eu não preciso trabalhar 8 horas diárias e 44 horas semanais. Eu posso ter contratado a pessoa para 8 horas diárias e 40 horas semanais, porque ela só foi contratada para trabalhar de segunda a sexta. Certo? Então fica de olho nisso. Aí, vamos aproveitar que estamos no artigo 58 da CLT e ele ainda tem um parágrafo primeiro. Quando a gente tem o parágrafo primeiro lá no artigo 58 da CLT, o que a gente tem aqui de importante? Ele ainda fala assim, quando você estiver controlando a jornada de trabalho de um empregado, vamos imaginar que ele esteja lá na regra das 8 horas de trabalho por dia. Vamos imaginar. O que traz o parágrafo 1º do artigo 58, que eu vou aproveitar e deixar aqui registrado para a gente? Uma previsão que diz assim, quando você estiver controlando o horário de trabalho do empregado, se ele chegar até 5 minutos depois do seu horário de trabalho, isso não é considerado atraso. E ele não pode ser descontado do seu salário. Então, a gente tem uma tolerância até 5 minutos de atraso, que na verdade eles são perdoados. Vamos assim dizer, é uma tolerância. Você tem o seu horário de trabalho, se você chega no seu trabalho e marca o seu ponto até 5 minutos depois do seu horário, isso não vai ser descontado do salário, ok? Fiquem atentos, porque se você estiver diante de uma situação concreta, é importante você conhecer esse limite. E agora vamos para o nosso assunto, as horas extraordinárias. Por que é importante você fixar a jornada de trabalho? Porque se houver trabalho além da sua jornada, esse é um fato gerador de horas extraordinárias. Então, o que a gente vai fazer? Da mesma forma como o parágrafo 1º do artigo 58 diz que até 5 minutos de atraso não serão descontados do salário, continua no parágrafo 1º do artigo 58. E ele diz também que se a pessoa veio trabalhando no seu horário de trabalho e bate o seu ponto até 5 minutos após o seu horário de trabalho, que isso também não vai ser considerado como hora extraordinária. Então, o que ele diz? Existe uma tolerância de 5 minutos, 5 minutos. Então ele fala assim, por que ele diz 5 minutos não são considerados atrasos e não serão descontados no salário? E se passar de 5 minutos também não é hora extraordinária, eu tenho uma tolerância de 10 minutos diários. Eu costumo dizer 5 na entrada, 5 na saída. Então, uma tolerância de 10 minutos diários. Isso é sempre importante lembrar. Então, até 5 minutinhos passou o seu horário. Isso ainda não está contabilizando como hora extraordinária, uma tolerância. Agora, vamos imaginar. E se passar 10 minutos após o horário? Opa, já passou da tolerância de 5? Então, aí o que vai acontecer? Se você já tiver 10 minutos após o horário, você já passou da tolerância de 5. Então, eu já considero como horário extraordinário desde o primeiro minuto. Preste atenção. Até 5 minutos de trabalho após o horário não é hora extra. Ah, mas eu fiquei 10 minutos após o horário. Então, quanto tempo eu tenho de hora extraordinária? 10 minutos. Porque se passar da tolerância dos 5, eu estou contando já como hora extraordinária desde o primeiro minuto.